Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. E hoje vamos falar um pouco sobre o impacto do sono na sua saúde mental. Então, quando foi a última vez que você acordou depois de uma noite mal dormida e percebeu que estava mais irritado, mais ansioso ou com dificuldade para se concentrar? Muita gente encara isso como algo normal. Afinal, quem nunca perdeu algumas horas de sono? O problema é quando isso se torna frequente e o cérebro começa a funcionar de uma maneira diferente. Então, hoje sabemos que o sono não serve apenas para descansar. Enquanto dormimos, o cérebro realiza uma série de processos fundamentais para manter a memória, o aprendizado, o equilíbrio emocional e até a capacidade de tomada de decisão. E nesse vídeo vamos entender por que o sono é considerado um dos pilares da saúde mental e quais são as consequências de dormir menos ou pior do que o organismo realmente precisa. Então, o cérebro não descansa quando você dorme. Existe uma ideia muito comum de que dormir é simplesmente desligar o cérebro. Mas na realidade isso não acontece. É justamente o contrário. Quando estamos dormindo, o cérebro continua trabalhando intensamente. Então imagine que durante o dia ele recebe milhares de informações. São conversas, emoções, problemas, imagens, decisões e aprendizados. E tudo isso precisa ser organizado. E é durante o sono que esse trabalho acontece. As memórias importantes são fortalecidas, parte do que aprendemos é consolidado e conexões entre neurônios são reorganizadas e diversos processos de manutenção cerebral entram em funcionamento. Então, por isso uma noite de sono de qualidade não apenas reduz o cansaço físico, ela melhora a capacidade de aprender, lembrar, raciocinar e controlar as emoções. E o que acontece quando dormimos pouco? Agora imagine o contrário. Se esse trabalho não acontece da forma adequada durante a noite, o cérebro começa o dia seguinte funcionando abaixo da sua capacidade. Então a atenção diminui, a memória fica menos eficiente, a sua tomada de decisões se torna mais difícil, o controle emocional perde qualidade. E situações simples passam a exigir muito mais esforço mental. Então, por isso, pessoas privadas de sono costumam relatar irritabilidade, dificuldade de concentração, impulsividade e sensação de esgotamento. E não são apenas sintomas de cansaço, são consequências do funcionamento cerebral sob privação de sono. E qual a relação entre o sono e a ansiedade? Entre todos os impactos da falta do sono, um dos mais importantes acontece sobre a ansiedade. Quando dormimos pouco, o organismo permanece em um estado de maior vigilância. Em outras palavras, o cérebro fica mais preparado para detectar possíveis ameaças. E esse mecanismo é útil em situações de perigo real. O problema é quando ele permanece ativado sem necessidade. Então, pequenas preocupações passam a ocupar um espaço maior na sua mente. Os pensamentos se tornam acelerados e a dificuldade para relaxar aumenta. E isso pode dificultar ainda mais o sono da sua noite seguinte. Então perceba como esse processo pode formar um ciclo. Dormir mal fortalece
o aumento da ansiedade. E a ansiedade dificulta uma boa noite de sono. Então, interromper esse ciclo costuma ser um dos objetivos importantes no cuidado com a saúde mental. O sono e a depressão. As alterações do sono também aparecem com frequência em pessoas com depressão. Algumas apresentam dificuldade para iniciar ou manter o sono. Outras dormem muitas horas e mesmo assim continuam acordando cansadas. O sono inadequado por si só não explica a depressão, que é um transtorno complexo, influenciado por diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Entretanto, dormir mal pode intensificar os sintomas como fadiga, dificuldade de concentração, lentificação de pensamentos, alteração do humor. Quando esses sintomas persistem, a avaliação por um profissional qualificado é fundamental para identificar as suas causas e definir o tratamento mais adequado. Caso exista a necessidade de tratamento medicamentoso, aí essa avaliação deve ser realizada pelo médico responsável, especializado ou especialmente um psiquiatra. O sono influencia muito mais do que imaginamos. E talvez você já tenha percebido que depois de uma noite ruim de sono, fica mais difícil aprender algo novo. Isso acontece porque o cérebro utiliza o período do sono para consolidar as informações adquiridas ao longo do seu dia. E sem esse processo, aprendemos menos, esquecemos mais e cometemos mais erros. Então, esse impacto aparece no trabalho, nos estudos e até em atividades simples da sua rotina. Então, dormir bem faz parte do processo de desenvolvimento intelectual. E qual o impacto do sono nas emoções e nos relacionamentos? Existe outro aspecto que costuma receber pouca atenção. A qualidade do sono influencia diretamente a forma como nos relacionamos com outras pessoas. Quando estamos privados de sono, normalmente temos menos paciência. Então reagimos de forma mais impulsiva e encontramos maior dificuldade para lidar com frustrações, por exemplo. Então, pequenos conflitos se tornam grandes, tomam uma proporção maior do que realmente é. E simplesmente porque o cérebro está trabalhando com menor capacidade de regular as emoções. Então, por isso, cuidar do sono também significa cuidar da qualidade dos seus relacionamentos. E o que a ciência recomenda? Uma boa notícia é que existem hábitos capazes de melhorar significativamente a qualidade do seu sono. Manter horários regulares para dormir e para acordar, reduzir o uso de telas antes de dormir, evitar estímulos no período da noite e criar um ambiente silencioso, escuro e confortável são medidas conhecidas como higiene do sono. São estratégias simples, mas que apresentam benefícios importantes quando adotadas de forma consciente. Se as dificuldades para dormir persistirem por várias semanas ou começarem a comprometer a sua rotina, é importante procurar a avaliação profissional para investigar as possíveis causas. Em alguns casos, poderá ser necessário acompanhamento médico especializado. E quando houver a indicação de tratamento específico, o sono
não apresenta apenas o fim de um dia, ele faz parte da manutenção da saúde do cérebro. Enquanto dormimos, processos fundamentais para a memória, o aprendizado, a atenção e o equilíbrio emocional continuam acontecendo. Quando protegemos o nosso sono, estamos investindo diretamente na nossa saúde mental. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha ajudado você a compreender porque dormir bem é muito mais do que descansar. É um dos pilares do funcionamento da saúde mental do cérebro. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no meu canal e acompanhe os próximos vídeos, que aqui nosso compromisso é explicar a saúde mental com base na ciência, de forma clara, acessível e responsável. Gratidão.